A semana foi marcada pela manifestação da Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus, buscando melhores condições de trabalho para funcionários em atendimento a pacientes com Covid-19 e também pela doação de quase 1 tonelada em cestas básicas ao Banco de Alimentos, feita por servidores do Legislativo. Quer saber mais sobre as atividades da Câmara de Novo Hamburgo? Então fica com a gente que o Câmara Notícias começa agora. Na semana passada, os vereadores apreciaram 3 projetos e diversas moções. Dentre as propostas, a sugestão do vereador Inspetor Luz para a divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas no município. A matéria foi aprovada em primeiro turno. Já a definição sobre desconto de tarifa de água em casos de interrupção de abastecimento deve ser feita durante a segunda votação, realizada nesta segunda-feira, uma vez que a matéria foi rejeitada inicialmente por 9 votos a 4. As moções, que tratam de temas como adiamento do Enem, controle de preços para insumos médicos e demora no pagamento do auxílio para estados e municípios, foram aprovadas em turno único. O repórter Chico Caselani traz as informações para a gente. A pandemia provocada pela disseminação do novo coronavírus tem impactado a vida de todos os brasileiros. A população clama por esforços do poder público de forma a garantir alguma normalidade em meio a um período de privações. Nas últimas semanas, a Câmara de Novo Hamburgo tem dado coro a muitas dessas vozes. Desde o início da pandemia, os vereadores já aprovaram 10 moções relacionadas à atual situação que vive o nosso país. Esse é o mecanismo encontrado pelo Parlamento Municipal para sensibilizar outras instâncias de governo para pautas de interesse dos cidadãos. Esta semana, o plenário aprovou 3 novas moções. Enio Brizola elaborou o documento de repúdio à demora do governo federal em sancionar auxílio emergencial a estados e municípios para o enfrentamento da Covid-19. A ajuda financeira de 60 bilhões de reais havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no início do mês. A sanção acabou sendo publicada no Diário Oficial da União apenas na última quinta-feira, dia 28. O vice-presidente Raul Kassel apresentou moção de apelo às autoridades federais, estaduais e municipais para que contenham a especulação criminosa no fornecimento de insumos para as entidades de saúde. O parlamentar criticou a alta abusiva nos preços de produtos como máscaras cirúrgicas, aventais de TNT e medicamentos antibióticos durante a pandemia. O vereador teme pelo equilíbrio econômico dessas instituições e o consequente risco à saúde da população. Já o vereador Sérgio Hanisch parabenizou a decisão do Ministério da Educação de adiar a realização das provas do Enem. Inicialmente previstas para novembro, as datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio serão postergadas de 30 a 60 dias. O parlamentar defende que a prorrogação reduz desigualdades acentuadas pelos efeitos da pandemia. Estudantes de todo o país estão afastados das escolas há mais de 2 meses. Enio Brizola e Raul Kassel também reapresentaram 2 projetos de lei. O substitutivo redigido por Kassel busca conscientizar os cidadãos sobre o direito a serviços bancários essenciais de forma gratuita. Para isso, agências e estabelecimentos financeiros devem divulgar trecho de resolução do Banco Central do Brasil que proíbe taxas sobre a prestação desses serviços. Já a matéria assinada por Brizola propõe a criação de uma política municipal de enfrentamento a doenças como o Alzheimer. A ideia é desenvolver a iniciativa a partir da integração de áreas como saúde, assistência social, direitos humanos, inovação e tecnologia. Ambas as proposições passam agora pela análise das comissões permanentes da Câmara. Os vereadores aprovaram também um projeto de resolução que oficializa galerias de personagens históricos do Legislativo, incluindo esses espaços no regimento interno da Câmara. A iniciativa foi da mesa diretora em coautoria com Cristiano Kohler. E durante a sessão da quarta-feira, dia 27, Raul Kassel descerrou sua foto na Galeria dos Presidentes da Casa. O parlamentar, que esteve à frente da instituição no ano passado, é o 51º a ter sua imagem no hall dos chefes do Legislativo hamburguense. É uma honra muito grande que vou carregar ao longo dos tempos esse período de dedicação, esse ano que eu completo 20 anos de vida pública, né, com mandatos sucessivos, e que por trás de uma foto dessas, que talvez diga pouco
tem toda uma história de vida, de trabalho, de buscas, de sucessos, de coisas que não conseguimos fazer, de momentos de alegria, de momentos de tristeza, enfim, de uma grande luta pela cidade. Então, fico muito feliz ao me juntar com esses nobres colegas que também dedicaram a sua vida à comunidade de Novo Hamburgo e com os outros também que estão na placa ali do lado, que foram vereadores tão importantes para essa cidade e que fizeram um trabalho tão importante quanto os que estão nessa galeria. Apesar da restrição de público e de convidados nas sessões plenárias, as comissões seguem atuantes. A de Direitos Humanos tratou de uma denúncia sobre a morte de um trabalhador. O acidente ocorreu quando um funcionário da Construcinos atuava na estrutura de macrodenagem pluvial na Rua Rincão, próxima à divisa com Estância Velha. A empresa é contratada pela Prefeitura para execução do serviço. Os integrantes da CODIR elaboraram um documento pedindo a apuração do caso. O requerimento é direcionado à Delegacia do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho. A Comissão de Meio Ambiente recebeu o secretário da pasta, Udo Sarlé, e o novo diretor-geral da Comusa, Eduardo Antônio Bonato, para prestarem esclarecimentos sobre estiagem no município e as ações de fiscalização ambiental. A gente tem passado para a Secretaria de Obras os pontos onde há a maior concentração de resíduos, né, para que seja feita a coleta, né. Não houve comprometimento dos serviços públicos como um todo, especialmente a coleta domiciliar, a coleta seletiva continua funcionando com a devida orientação para os trabalhadores e para os cooperados, né, e não houve prejuízo nesse sentido. O que a gente nota também é que houve um incremento, sim, de alguma coisa em termos de disposição, que também culmina agora em maio, começa a época de podas, então o descarte de galharias aumenta consideravelmente, tá? Porque as pessoas têm um entendimento que a partir de maio tem que fazer podas. Isso, o volume é bastante imenso. Sobre a questão das queimadas, a gente diagnosticou em especial ali junto à Avenida dos Municípios que houve uma queimada com uma extensão considerável dentro do banhado do Rio dos Sinos. Começou lá no Rio dos Sinos, o foco iniciou lá junto ao Rio dos Sinos, eventualmente alguém que acampou, teve lá, fez algum fogo. E esse fogo ele acabou indo até a próxima Avenida dos Municípios, onde junto com o Corpo de Bombeiros a gente tentou fazer algum tipo de combate a fogo que se demonstrou inicialmente ineficiente, porque como era material lenhoso, permanecia o fogo durante bastante tempo. Então, junto com a Secretaria de Obras, era uma beirada desse foco de fogo. A gente, com mão de obra da Secretaria de Obras, acabou tapando aquele foco de fogo com areia, né? E isso resolveu a questão, né? Houve o controle dessa queimada no local. Na quarta-feira passada, a Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus se reuniu logo após a sessão plenária. Por solicitação da vereadora Patrícia Beck, o grupo analisou uma série de reclamações de funcionários que atuam na ala Andorinha do Hospital Municipal, reservada para o atendimento a pacientes com a Covid-19. Os pedidos incluem melhores condições de trabalho e a concentração de seus esforços apenas em funções relativas ao novo coronavírus. Uma reunião de urgência hoje realizada pela Comissão Especial de Acompanhamento ao Coronavírus na cidade de Novo Hamburgo, aqui da Câmara de Vereadores, foi convocada pelo presidente, o vereador Enio Brizola, ao pedido do nosso mandato, em função das denúncias que nós estamos recebendo nas últimas horas. A função de melhores condições de trabalho para os funcionários dentro da ala Andorinha, que hoje é ela reservada dentro do hospital, né, e que atende os pacientes com Covid-19, né, os pacientes de Covid-19 com coronavírus, e também as questões que envolvem leitos de UTI,
porque nós soubemos desde o último domingo que os pacientes estão sendo transferidos para Porto Alegre por não termos leito de UTI SUS disponível na cidade de Novo Hamburgo. Então nós estamos preocupados e querendo saber qual é a alternativa que o município de Novo Hamburgo vai encontrar, porque se nós tivermos uma superlotação dos hospitais de Porto Alegre, nós poderemos ter a negativa dessa referência dos nossos pacientes para lá. Então a cidade precisa se organizar com leitos de UTI para atender a demanda que, infelizmente, com a chegada do frio, a gente tem acompanhado que aumentou. Os parlamentares também demonstraram preocupação com o aumento de casos na cidade. Na semana passada, houve uma média de 10 novos casos confirmados por dia. Representantes da Rede Integrada Laço Lilás estiveram na delegacia de pronto atendimento para verificar um local adequado para a instalação da Sala das Margaridas. O espaço deve ser destinado às mulheres para fazerem registro de ocorrência policial sem passar por constrangimentos. Segundo o delegado Tarcísio Kalbach, há uma sala e uma antessala localizadas no andar térreo que pode ser utilizada para essa finalidade. De acordo com a Procuradora Especial da Mulher da Câmara, vereadora Tita, a rede deve buscar parcerias para deixar a sala acolhedora para mulheres e seus filhos. A Câmara doou quase 1 tonelada em cestas básicas para o Banco de Alimentos Região do Calçado. A contribuição foi feita por servidores do Parlamento por iniciativa da direção e administração da Câmara Hamburguense. A entrega foi realizada pelo diretor-geral do Legislativo, Flávio Luiz Teixeira da Silva, pela diretora administrativa Adriana Selzer, procurador-geral David Amaral da Luz e o funcionário Daniel de Moraes Veiga. O presidente da entidade, Ademir Rodrigues, e o vice-presidente Antônio Zart agradeceram a iniciativa e comentaram que, devido à crise, houve um aumento no número de instituições atendidas, quase 70. Os bancos de alimentos são organizações sem fins lucrativos que atuam minimizando a fome nas localidades onde estão instalados. A unidade de Novo Hamburgo atende também as cidades de Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom. Mais informações pelo telefone 3527-0044 ou pelo WhatsApp 99248-1830. Para prevenir a propagação do novo coronavírus, teve início o processo de sanitização do Palácio 5 de Abril. A desinfecção dos ambientes inclui plenário, plenarinho, saguão, salas administrativas e gabinetes parlamentares. A empresa responsável pela atividade é a Ecoinset Saúde Ambiental. O produto utilizado é a base de quaternário de amônia de 5ª geração, que não resulta em resíduos ou provoca alergias. De acordo com o presidente Gerson Petef, o procedimento traz mais segurança a funcionários, vereadores e ao público que frequenta a casa, tornando o ambiente limpo de bactérias e outros micro-organismos. Mesmo com as sessões plenárias fechadas ao público, seguem as visitas externas controladas aos 14 gabinetes. As comissões permanentes também trabalham normalmente, inclusive com a convocação de secretários e diretores de autarquias. Outra medida foi a vacinação do público interno da casa contra a gripe. A ação ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo foram vacinadas 87 pessoas. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e receber as informações do Legislativo pelo WhatsApp no número que está aqui na tela. Assista a esse e outros programas no nosso canal no YouTube e lembre-se que, se precisar sair de casa, use máscaras e que o isolamento social ainda é a melhor forma de prevenção contra a Covid-19. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.